Lucas capítulo 5. Lucas 5. Do versículo 18 até o versículo 26. Nisto chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem por meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar até ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: Amigo, os seus pecados estão perdoados. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Quem é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus, dizendo: Hoje vimos coisas realmente notáveis. Deus, eu te agradeço por que o Senhor nos dá a oportunidade de hoje à noite estarmos reunidos aqui na tua casa. E a nossa petição é: Deus, vem falar aos nossos corações. Nós estamos carentes e necessitamos ser orientados, dirigidos pelo Senhor, ministrados pelo Senhor, pela Tua Palavra. Fala ao meu coração em primeiro lugar, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós esta noite, Pai. Que todo pensamento, toda distração, tudo aquilo que visa nos tirar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, visa nos roubar aquilo que o Senhor tem reservado para nós esta noite, caia por terra em nome de Jesus. E nós, ligados, conectados com o Senhor, possamos sair daqui fortalecidos de nossa fé e nossa vida para contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar um minutinho? Pode colocar de pé. Gente, eu creio que eu não vou me demorar muito. A gente leu uma passagem que vocês com certeza já conhecem. É um texto bastante explorado por alguns pregadores. E eu quero trazer um vínculo dele com um outro texto na Bíblia e trazer para nós um esclarecimento, uma edificação sobre a resposta às nossas orações, intimidade que nós precisamos ter com Deus nas nossas orações. Esse texto ele fala sobre, ele apresenta alguns personagens. Quais são os personagens que a gente tem nesse texto? A gente tem alguns homens, a gente tem um paralítico que estava deitado numa maca e a gente tem uma multidão que estava ali querendo ouvir Jesus falar. Jesus estava numa casa, a multidão cercou a casa, o que coube de gente entrou dentro da casa e eles estavam ali querendo ouvir Jesus falar alguma coisa, querendo ser fortalecidos, edificados por Jesus em algo. Então a gente tem esses personagens. Qual era a situação? A gente tinha uma quantidade de homens, a Bíblia não fala, talvez 2, 3, 4, que estavam trazendo o paralítico e queriam que o paralítico fosse curado, tocado por Jesus. Essa era a situação. Os homens chegaram diante do lugar onde Jesus estava, tentaram forçar passagem e não conseguiram passar até o lugar onde Jesus estava. Essa era a situação que a gente encontrava. Por que essa situação e por que os homens queriam trazer o paralítico até Jesus? Eles acreditavam piamente de que Jesus poderia acabar com o problema deles. Jesus poderia sarar, curar o paralítico. Jesus poderia fazer um milagre. Por que eles acreditavam nisso? Porque eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, porque eles tinham ouvido falar de muitos milagres, de pessoas que tinham sido curadas, e brotou no coração deles fé de que Jesus poderia tocar naquele paralítico e ele sair da maca.
um milagre acontecer. Eles tinham fé para isso. Eles se depararam com a impossibilidade de chegar até Jesus. O que eles fizeram? O que eles poderiam ter feito? Vamos conjecturar um pouco. O que eles poderiam ter feito? Primeira coisa, eles poderiam ter sentado e esperado a multidão ir embora, Jesus atender na fila indiana um a um do povo, da multidão que estava ali, e depois que Jesus tivesse ido embora, que a multidão tivesse ido embora, Jesus estaria desocupado, eles poderiam chegar com o paralítico até Jesus e o paralítico ser curado. Primeira alternativa. Segunda, a multidão estava ali ouvindo Jesus. Eles poderiam gritar, fazer um escambau. Eles poderiam levantar as mãos, fazer zoeira, levantar uma faixa alta, fazer qualquer coisa para tentar chamar a atenção de Jesus. Ô Jesus, olha aqui, nós tem um necessitado aqui. Poderiam fazer uma coisa assim. Não fizeram. A terceira alternativa que eles poderiam fazer, eles poderiam se dar o trabalho de ir até os fundos da casa, onde a multidão não estivesse, dar um jeito de subir no telhado da casa, dar um jeito de levantar o paralítico deitado numa maca para cima da casa, dar um jeito de se firmar no telhado em algum lugar, descobrir qual é a telha que se eles tirassem ia chegar na frente de Jesus, amarrar algumas cordas na maca, se firmar bem, largar o paralítico de uma forma que não andasse um lado mais que o outro, ele caísse, largar ele bem certinho na frente de Jesus. O que eles fizeram? Eles tinham três alternativas. Esperar. Racionalmente, na minha compreensão, o melhor seria sentar e esperar. Vamos esperar. A multidão vai embora. Eles vão ficar com fome, eles vão ter as suas necessidades atendidas, eles vão embora. Quando eles começarem a demandar, a gente vai começar a ter possibilidade de chegar perto de Jesus. Racionalmente, acho que seria a melhor coisa a fazer. O que eles fizeram? Para que simplificar se a gente pode complicar? Eles resolveram subir no telhado, dar um jeito de abrir as telhas e descer o paralítico na frente de Jesus. Talvez a coisa mais improvável, mais impossível que tinha para ser feita, eles fizeram. Ok? Vamos abrir as Bíblias em Lucas 8. A gente vai trazer esses dois textos juntos. Lucas 8, 43 e 44. Ok? Lucas 8, 43 e 44. Enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto e no mesmo instante a hemorragia cessou. Ok? Aqui a gente tem uma outra história. Qual é a personagem envolvida? Uma mulher com uma hemorragia há 12 anos. Às vezes eu sofri no meu estômago durante 6 anos. Eu achei uma eternidade. Algo horrível. Mas eu creio que a situação da mulher foi muito pior. 12 anos. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos e ela não alcançou cura. Ela tinha um problema. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma demanda que ela gostaria que fosse atendida e suprida. Ela fez de tudo. Tudo que estava ao alcance dela, ela fez para que aquele problema pudesse ser sanado. Para que ela pudesse ser sarada e curada. O que aconteceu? Ela gastou todos os recursos que ela tinha, tudo, absolutamente tudo. Quando a gente fala de tudo, ela gastou todo o salário dela, ela fez um empréstimo no banco, comprometeu o salário futuro, ela vendeu a casa que ela tinha, ela vendeu os móveis que ela tinha dentro de casa, ela chegava de noite em casa com dor, se sentindo mal, e ela tecia, fazia algum bordado para vender no dia seguinte. Ela fez de tudo, acabou com todos os recursos disponíveis para tentar alcançar cura para ela. Ela gastou tudo que ela tinha, ela não tinha mais absolutamente nada. Talvez ela tenha ficado apenas com a roupa do corpo. Okay? Ela gastou tudo. E
Ela não foi curada. Agora, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, seria muito pior para ela alcançar a cura. Porque se com dinheiro, algumas pessoas se compadeceram de mim e tentaram me ajudar, agora sem dinheiro, quem vai se preocupar comigo e querer me ajudar? Quem vai se preocupar comigo agora que eu não tenho nada? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para dar em troca. Por que alguém se preocuparia comigo agora? Eu creio que ela se afadigou com esse pensamento e com essa situação. Gente, 12 anos tem muito tempo. 12 anos ela sofreu de uma hemorragia, que é um sangramento, e nada trouxe salvação, cura ou libertação, ou amenizou a situação dela. Eu creio que ela chegou ao ponto em que ela reconheceu que o problema era mais forte que ela, e entendo que ela se deu por vencida pelo problema. Eu entendo que ela reconheceu que ela não podia mais fazer nada, ela viu que não tinha mais força, capacidade alguma e se deu por vencida pelo problema. E aí, quando ela se deu por vencida, surge uma esperança. Qual é a esperança que surge? Ela ouviu falar de que Jesus estava por lá fazendo milagres, curando, salvando, transformando vidas, tirando pessoas de uma situação deplorável e trazendo elas para a vida. E aí surgiu uma esperança. Só que o que ela fez diante da esperança que surgiu? O que ela fez? Ela, se sentindo humilhada por um problema, se sentindo constrangida por não ter nada para oferecer, eu acho até mais, se sentindo envergonhada demais para poder chegar nos olhos de Jesus, ela foi por trás e Jesus não pode me ver, eu vou só tocar nele. Se for verdade, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus realmente tem poder, vai acontecer. Ela se sentiu constrangida de chegar na frente de Jesus. De tão envergonhada que ela estava pela situação na qual ela se encontrava. Eu sou uma pobre coitada. Eu não tenho mais nada para oferecer, não tenho dinheiro, estou doente, estou enfraquecida. O que eu vou fazer diante de Jesus? Não tenho mais nada para oferecer. Ela chegou por trás de mansinho e tocou em Jesus. O que aconteceu quando ela tocou em Jesus? Foi curada. Foi curada. Ela foi curada imediatamente. Imediatamente. Quando Jesus disse ao paralítico que ele fosse curado, o que aconteceu? Imediatamente ele saltou da maca. A palavra de Jesus, ela traz resposta imediata para as nossas vidas. Jesus, o que isso tem a ver com oração, intimidade e comunhão com Deus? Resposta às nossas orações. Gente, Deus compartilhou comigo de uma forma muito intensa, com base nesses dois textos, o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês. A resposta que vocês têm buscado diante de Deus, não sei, por pouco tempo, por um tempo já mais prolongado, ela está esperando, prontinha, para ser alcançada por vocês. A resposta que vocês têm buscado, ela está prontinha, esperando que vocês abracem ela e tomem ela para vocês. Só que a resposta que Deus tem pronta para vocês, ela não virá apenas por petições. É muito bonito a gente orar, é muito bonito a gente clamar a Deus, só que existem algumas respostas que não vão vir para vocês apenas pela oração. Aí tu vai dizer, Gilson, está ensinando uma heresia. Não estou ensinando uma heresia. A mulher, ela tinha convicção de que ela precisava tocar em Jesus. Gente, tem algumas respostas que Deus tem prontinho para vocês, e essas respostas elas vão ser dadas para vocês quando vocês tocarem em Jesus. E sabe o que quer dizer tocar em Jesus? Quer dizer, quando nós dermos um passo na intimidade com o Senhor, quando a gente alcançar a intimidade com o Senhor, a gente vai alcançar respostas que a gente está buscando e não tem alcançado. Gente, isso é
absolutamente profundo. A gente tem um hábito muito bom de orar. A gente tem um hábito de orar antes das refeições, agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. A gente tem um hábito de se curvar de noite na cama, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, pedir que Ele nos ajude a fazer uma prova. Só que existem respostas que a gente tem buscado diante de Deus e elas não têm sido dadas a nós. Absolutamente, porque Deus tem elas prontas e elas estão escondidas no lugar chamado intimidade com Deus. Tem respostas que tu não vai alcançar apenas na oração. Tem respostas que tu só vai alcançar quando tu alcançar, tu buscar de todo o coração e tu encontrar um lugar chamado intimidade com Deus. E talvez vocês não gostem disso, mas o lugar chamado intimidade de Deus, com Deus é para todos, só que nem todos chegam lá. E por isso que nem todos encontram as respostas que gostariam de encontrar. E aí reclamam que Deus não está respondendo às suas orações. Gente, Deus Ele ama vocês, Ele nos ama de uma forma incomparável. Se não fosse assim, Ele não teria dado o único filho dele por nós. Se Ele nos ama de uma forma incomparável, tu acha que Ele quer nos deixar sem resposta? Tu acha que Ele quer nos deixar na angústia, na ansiedade, no sofrimento, na dor? Deus tem resposta prontinha. Só que ela está escondida num lugar chamado intimidade com Deus. Sabe qual é o segredo da intimidade com Deus? É eu me prostrar diante de Deus. E por mais que eu tenha orado, por mais que eu tenha buscado, parece que Deus ainda está longe. Sabe por que parece que Deus ainda está longe? Porque a minha fome por Ele é tão grande. Eu não consigo me saciar. Quando eu reconheço que eu ainda não tenho intimidade com Deus e estou buscando e continuo na busca desesperada por Deus, eu vou crescendo numa coisa chamada intimidade com Deus e Deus vem trazendo respostas às minhas angústias, aflições, necessidades, aquilo que eu tenho clamado a Ele e parece que não vem. Intimidade com Deus é o lugar onde está escondido a resposta que você tem buscado há tanto tempo. Intimidade é um lugar de santidade. Na semana passada eu compartilhei com vocês, Jesus ele foi tentado no deserto, e retrasado. Jesus ele foi tentado no deserto e ele não cedeu às tentações. Quando ele não cedeu às tentações, a Bíblia fala que depois da tentação de Jesus no deserto, ele veio e iniciou o seu ministério com o poder do Espírito. Quando a gente resiste às tentações, a gente se separa do pecado, a gente consegue dizer não para o pecado, a gente começa uma vida de santidade e deixa Deus ir lapidando a nossa vida numa coisa chamada santidade, a gente começa a crescer, a desenvolver o nosso relacionamento íntimo com Deus, intimidade com Deus. E aí as respostas começam a vir. A gente precisa dizer não para o pecado. E outra coisa, eu tirei essa ideia de intimidade, de trocar, por causa da mulher, da hemorragia. Sabe quando a gente entra num processo de intimidade com Deus? Quando a gente reconhece que a gente não tem nada para oferecer para Ele. Muitas vezes a gente se prostra diante de Deus e apenas ora, considerando que grandes coisas a gente está fazendo. Ah, Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e continuo achando que eu tenho grandes coisas para oferecer para Deus. Enquanto tu achar que tu tem grandes coisas para oferecer para Deus, tu vai ter um grande problema de poder entrar no processo ou descobrir o que é intimidade com Deus e alcançar as respostas que talvez tu tenha buscado há muito tempo e não tem vindo. Gente, muitas vezes Deus permite, e não só permite, Deus nos leva ao pó. Quando eu digo nos leva ao pó, Ele acaba com os nossos alicerces, com as nossas bases, Ele nos destrói tudo aquilo que a gente se apega, aquilo que é sustentação para nós, apenas para que a gente se sinta vazio e reconheça que a gente não tem nada para oferecer para Ele. E quando a gente reconhece que a gente não tem nada para oferecer para Ele, e mesmo assim se prostra diante dEle, a gente vai
começar a descobrir o que é tocar em Jesus e o que é intimidade com Ele, e as respostas vão começar a fluir. E a gente vai começar a crescer num relacionamento com Deus que nada, absolutamente nada neste mundo tem condições nem de chegar perto. Intimidade com Deus, um relacionamento vivo, autêntico com Deus, satisfaz a nossa vida de um jeito que nada no mundo se torna atraente. Só que a gente precisa pagar um preço por isso. Aí entra em cena o terceiro personagem da primeira história, a multidão. Quando você dispõe o teu coração a buscar intimidade com Deus, a querer esse nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, surge a multidão. A multidão, os homens vieram para o paralítico dispostos a levar ele até Jesus, porque acreditavam que Jesus tinha solução para o problema deles. E aí, quando chegaram, a multidão impediu eles de chegar a Jesus. O que é a multidão que surge nas nossas vidas quando a gente se dispõe a buscar intimidade com Deus? O que é? Vamos lá? Coisas. Muitas coisas surgem na nossa vida quando a gente se dispõe a buscar a Deus. Coisas. Internet. O maldito Facebook. Play, jogos, celular, entretenimento, filmes, novelas, um monte de coisa chega na nossa vida. Quando a gente se dispõe a buscar a Deus de forma sincera, surge um monte de coisa que a gente nem sabia que existia, mas surge. Situações das mais diversas. Eu me disponho a buscar a Deus de forma sincera, aí começa a dar tudo errado no trabalho. Eu tive um dia péssimo, as coisas não fluíram, eu fui mal numa prova, enfim, surge um monte de situações. Eu acabo tendo uma amizade boa com alguém, e aí naquele dia comecei a me dispor a buscar a Deus, por algum motivo completamente tolo, a gente começa a ter inimizade, a gente não se entende mais, a gente começa a brigar com o pai, a gente se entende com o pai, com a mãe. Um monte de situações surgem para nos frustrar e nos impedir de chegar em Deus, em Jesus. Situações das mais diversas surgem. Pessoas, amigos que eram amigos e agora se tornam inimigos, ou amigos que quando a gente se dispõe a buscar a Deus, eles nos convidam para fazer qualquer outra coisa sem saber. Sem saber o propósito do nosso coração, a gente está ali na maior inocência. Vamos lá jogar futebol, vamos lá dar uma corrida, vamos lá assistir um filme, vamos lá passear, sei lá. Surge um monte de situações, pessoas, amigos que nos convidam para alguma coisa que vai nos impedir de buscar Deus como a gente gostaria. Problemas. E o próprio diabo. Gente, se tem uma coisa que o diabo vai investir contra a tua vida muito forte, é para que tu não alcance o nível de intimidade com Deus que Deus quer para ti. O diabo vai investir com todas as forças dele para impedir que tu alcance intimidade com ele. Eu tive 2 sonhos, segunda e terça-feira dessa semana. Na segunda-feira, eu sonhei que eu estava dormindo, e enquanto eu estava dormindo, como se alguém tivesse subido na minha cama e chegasse como se fosse com as mãos tentando tocar na minha vida. E durante o sonho eu apenas dizia não, não, e balançava com a cabeça. E aquela pessoa, eu via apenas um vulto, como se fosse um vulto tentando chegar em mim. E ele não conseguiu chegar em mim. Eu acordei. Na terça de noite, eu estava aqui, como se estivesse morando nessa casa aqui ainda, nos fundos da igreja. E como se eu estava sozinho em casa, e como se tivesse surgido um ninja, um cara vestido de touca, só com os olhinhos de fora, como se fosse um ninja mesmo. E eu percebi que ele estava em cima do telhado, tentando achar um espaço para poder entrar na casa. E ele não conseguiu achar esse espaço, e eu com medo dentro de casa, comecei a impor resistência a ele.
Daqui a pouco ele percebeu que ele não conseguiria entrar na casa. Ele chutou um vidro da cozinha, quebrou o vidro e foi embora. Quando ele foi embora, eu olhei para as duas portas da cozinha e da sala e vi que tinham mais trancas. Tinha a tranca principal e tinha mais uma fechadura em cima, a segunda chave da porta. E nós não tínhamos o hábito de usar a segunda tranca. E aí o pai chegou em casa. Eu disse: pai, nós precisamos nos acostumar a trancar em cima e embaixo. E acordei. Eu acordei as duas vezes com absoluta certeza de que era um sonho que tangia a batalha espiritual. Gente, quando a gente começa a caminhar num processo de intimidade com Deus, quando a gente começa a buscar isso, eu afirmo para vocês, com toda a convicção, vocês vão ter um inimigo que vai começar a lutar contra a vida de vocês. E esse inimigo, ele não é um campo humano, um campo físico, ele é um campo espiritual. Às vezes a gente foge dessa realidade. Tudo que acontece aqui é reflexo do mundo espiritual. O inimigo, ele não quer que vocês cresçam, que vocês se desenvolvam, que vocês alcancem as coisas que Deus tem para a vida de vocês. E ele vai lutar com todas as forças para impedir vocês de alcançarem os sonhos que Deus tem para a vida de vocês. Então, quer intimidade? Quer resposta para as angústias, para as ansiedades que tu tem? Busca intimidade. Só que busca intimidade sabendo que tu está entrando numa batalha. O diabo, ele fica feliz da vida, ele senta na praia e toma um suquinho de coco dele se tu está em pecado, se tu não está nem aí com a santidade, se tu não está nem aí com a intimidade com Deus. Agora, a partir do momento que tu começa a mostrar para ele que tu quer servir a Deus de verdade, te prepara, porque ele vai levantar a fronte contra a tua vida. E aí nós temos o quê? Nós temos a multidão que tenta nos impedir de chegar a Deus. Doenças, enfermidades, decepções e frustrações. Maldito é o homem que confia no próprio coração. Enganoso é o coração do homem. E muito mal, muitos males advém aquele que confia no próprio coração. Gente, confiar no próprio coração nos leva à frustração líquida, certa, absoluta. O nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele nos mostra alguma coisa que é fantástico, que é maravilhoso, que parece ser os sonhos perfeitos de Deus para as nossas vidas, só que não passam de sonhos nossos. Por quê? São oriundos do nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se tu foi enganado pelo teu coração, por mais que tu achou que aquilo fosse um sonho perfeito e aquilo não aconteceu, é porque não alcançou o mínimo daquilo que Deus tinha para a tua vida. A gente se deixa levar pelo nosso coração. Aí a gente sonha de forma perfeita e aquilo não acontece. Fica bem tranquilo. Deus tem algo, no mínimo, maior do que aquilo que tu sonhou, que achou que fosse perfeito. Então, gente, as decepções, as frustrações, elas muitas vezes vêm para que a gente se lance ao chão e, vazio de nós mesmos, a gente reconheça que não tem nada a oferecer a Deus e a gente começa a entrar num processo de intimidade com o Senhor. Orgulho. O nosso orgulho é um sério problema. Ele é uma multidão. Gente, enquanto tu achar que tu tem alguma coisa que tu vale, alguma coisa que tu pode, a gente vai ter um problema muito sério para poder chegar a um nível de intimidade com Deus. Enquanto tu disser, me dá mais uma chance, me dá mais uns minutos, me dá mais uns dias, eu vou conseguir sair dessa, tu está demonstrando para Deus, para todo mundo que tu é orgulhoso e que tu pode fazer. Enquanto tu mostrar que tu pode fazer, tu tem uma multidão te restringindo a chegar ao nível que Deus quer para a tua vida. Nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Jesus, ele se esvaziou completamente de si quando ele deixou o céu e veio aqui à terra cumprir os propósitos de Deus para a humanidade. Se Jesus não tivesse se esvaziado de si mesmo,
os propósitos de Deus não teriam acontecido. Ele se esvaziou. Sabe como eu tenho certeza que ele se esvaziou? Paulo escreveu aos Coríntios que ele se esvaziou. Mas eu tenho certeza que Jesus se esvaziou quando ele deixou deixou os homens crucificarem ele. Gente, ele tinha todo o poder do mundo para descer daquela cruz, dar uma surra em todo mundo. Ele tinha poder de, mesmo crucificado, sem força alguma, descer de lá. E ele não fez. Se ele não fez, é porque ele se esvaziou de si mesmo. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, os sonhos de Deus, na plenitude, não vão acontecer nas nossas vidas. E aí, uma coisa tão normal, o nosso trabalho e os nossos estudos. A gente trabalha o dia inteiro e a gente estuda de noite. Aí a gente chega em casa meia-noite, meia-noite e meia, 1h e tem que dormir um pouquinho porque amanhã de manhã cedo a gente tem que levantar. Tchê, não me interessa. É uma multidão que tu tem que vencer para poder chegar em Jesus. Se tu não vencer essa multidão, tu não vai chegar em Jesus. O que fazer? O que fazer quando a gente se depara com a multidão e a gente quer alcançar a intimidade com Deus? A gente quer as respostas que só estão na intimidade com Deus. O que fazer diante da multidão que nos afronta? Algumas coisas eu citei que poderiam ser a multidão. Existem muitas outras. Mas o que fazer diante delas? Simples. Muito simples. Não tente vencer elas com as suas próprias forças. Os homens usaram a força que eles tinham para tentar infiltrar na multidão, para conseguir afastar a multidão. Não conseguiram. Então, não tente vencer a multidão com as próprias forças. Segundo, não espere a multidão se dissipar. Se você ficar esperando a multidão ir embora, ela não vai embora sozinha. Você tem que realizar um esforço acima do normal, acima do convencional, para poder estar diante de Deus. Então, vale ressaltar que a resposta que tu tanto está buscando, ela está pronta, separada, reservada para você. Entretanto, ela está escondida num lugar chamado intimidade com Deus. E quando você se dispuser a buscar essa intimidade com intensidade, com desejo sincero do seu coração, uma multidão de situações, de coisas, de adversidades, de pessoas, amigos, problemas, lutas, doenças, decepções, frustrações vão surgir, tentando impedir você de chegar até o lugar chamado intimidade com Deus e alcançar as respostas que Deus tem prontas para a tua vida. Agora, por que toda essa busca, por que esse esforço, essa dedicação em fazer algo a mais? Os homens, eles poderiam ter sentado e ter esperado, e racionalmente seria muito mais entendível, compreendível, ou melhor, esperar a multidão ir embora, para ter um acesso livre até Jesus. Entretanto, eu creio que tem um motivo nessa aparente urgência, pressa em poder se apresentar diante de Deus. E eu queria te ressaltar esse motivo que eu entendo. Eu penso que a resposta que Deus tem para a tua vida, ela está reservada num tempo chamado agora, no tempo chamado hoje, e não amanhã. A resposta que Deus tem prontinha para você, ela está separada hoje. E se você buscar e fizer um esforço a mais hoje, e buscar intimidade com Deus hoje, a resposta vai chegar para você. Tem um texto em Lucas 11:9 que diz: por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, todos os que buscam encontram e a porta se abre a todos aqueles que batem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.